Você vai assistir agora Hora da Verdade. Sinto a dor que não é minha, a dor das mães da Plaza de Maio nos dias sem sol, e a dos homens e mulheres que mendigam auxílio nas janelas fechadas dos carros no farol. Sinto a dor que não é minha, a das mulheres violentadas e abusadas por homens sem paz, e a das crianças sem futuro, vivendo no escuro com fome e sem paz. Sinto a dor que não é minha, a dos acorrentados pelas drogas, dos injustiçados pela toga e a dos aprisionados nas celas. A dor dos velhos nos asilos, dos imigrantes no exílio e de todos os que morrem sem velas. Contudo, essa dor que tantos sentem caminha por aí pela rua e podemos até nem perceber ou fingir que não vemos. Mas a dor de qualquer homem, de qualquer mulher, não é somente dele ou dela, mas é minha e sua também. Muito boa noite para você. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nessa segunda-feira, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, www.tvpox.com.br, onde quer que você esteja, o prazer da sua companhia. E hoje a gente tem um tema forte, que você já deve estar sabendo, deve estar acompanhando aí pelas redes sociais. A gente vai falar aqui sobre a violência contra a mulher, principalmente a questão do feminicídio, e para isso eu trouxe duas pessoas que eu tenho certeza que vão enriquecer o programa e vão passar muita informação para a gente, tanto do ponto de vista da subjetividade, como também do ponto de vista legal, da criminalidade, enfim. E para isso eu convidei, estão aqui com a gente, eu agradeço a presença da delegada Juliane Emico, titular da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher de Poços de Caldas, e também a atriz e escritora Beatriz Aquino. Boa noite a ambas, e vamos fazer assim, como vocês estão em duas, eu estou em um só, eu pergunto e vocês sempre fiquem à vontade para responder, entendeu? As mulheres aqui nesse programa, elas têm todo o direito. Concorda, doutora Juliana? Que bom, né? Que bom. Bom, somos maioria mesmo no mundo, né? Então, no mundo vocês são maioria, vocês estão vencendo a nós todos porque são maiorias. Não só por isso, né, mas pela sensibilidade que a gente sempre fala que a mulher veio trazer para esse mundo. Eu sempre comparo a mulher à lua, né, e o homem ao sol. Então, sem a lua, o homem fica perdido, né, na própria questão do universo. Enfim, começamos de uma maneira subjetiva esse programa, mas eu queria colocar e deixar vocês muito à vontade, agradecendo mais uma vez a presença do doutor Juliane e Beatriz. Tenho certeza que a gente vai conversar bastante. Boa noite, doutora Juliane. Boa noite, Juliane. Agradeço aqui o convite, mais uma vez aqui com você. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Espero poder contribuir um pouco nessa troca, né, entre nós todos aqui, para a gente sair daqui um pouquinho melhor, com outro entendimento, com outra compreensão. Sim. Beatriz, boa noite, você que já também é da TV Poços, né, e tem um trabalho. Boa noite, obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço a doutora também. É muito bom estar aqui para falar, né, sobre esse tema tão difícil, mas muito necessário também. Eu acho que vai ser muito produtivo. Bom, eu vou começar com um dado que está aí nas redes sociais, está aí, você já deve ter acesso. O Brasil teve recorde de feminicídios em 2022. Uma mulher morta a cada 6 horas, sendo o 5º país do mundo com maior taxa de homicídios de mulheres. Doutora Juliane, eu estava refletindo sobre esse dado, que é um dado assim alarmante, né? A gente fica olhando o dado e não acredita, assim, de princípios, a gente que parece que vive, o mundo é muito complexo, então a gente parece que não tem muito acesso, você fala, não é possível que isso aconteça. Fala um pouquinho sobre esse dado da estatística ou algum dado que você possa acrescentar em relação a essa estatística tão difícil da gente aceitar. Então, já está coincidindo com a publicação, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele publicou recentemente os nossos números atuais. De 2023 já? De 2022. De 2 já. 2022 e 2023 já temos alguns números no primeiro semestre, né? Então, se a gente pensar aqui que no Brasil, a taxa de homicídio do Brasil é 23,7, se eu não me engano, 23,3. 2022 foi 23,3 o número de homicídios a cada 100 mil habitantes.
né? E aí, por que você não acredita? Porque se a gente transformar e trazer isso para a nossa realidade de Poços de Caldas, a gente tem um índice de aqui em Poços de Caldas que vai dar 2,31. Ou seja, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes de Poços de Caldas de 2022 foi 2,31. Conto que a média anual é 23,3. Brasil. Então, nossos índices de violência aqui na cidade que são muito baixos, né? Então, por isso que você consegue, nossa, como é que a gente vê esse número de feminicídio? Então, assim, aqui está uma maravilha? Não, não está. Porque mesmo uma taxa tão baixa de homicídio, que em Poços de Caldas, ano passado, se eu não me engano, foram 5 homicídios, desses 5, 1 foi feminicídio. Então, assim, 25%, 20%. Gente, fiz direito. Isso é um pouco ruim de conta. Mas é 20%, ou seja, 20% do total de homicídios, ou seja, de mortes violentas. Que uma mulher que morreu, eu sempre bato nisso, uma pessoa que morreu não porque ela estava envolvida com a criminalidade, não porque ela estava envolvida com o tráfico de drogas, não foi simplesmente pelo fato dela ser mulher e assim existir. Ela morreu numa relação de amor dentro de casa. Amor, entre aspas. Isso, você entende? Uhum. São pessoas que escolheram estar juntas e dessa relação resultou num feminicídio. Ela morreu dentro de casa, no local onde era para a gente se sentir mais seguro. E lá no estudo que tem no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente vai encontrar nos dados que o maior local onde tem número de violência doméstica é dentro de casa. Dentro de casa, violência doméstica. Doméstica que era para ser uma palavra que era para trazer aconchego, familiaridade. Na verdade, representa o local onde as mulheres mais são agredidas. Não é na rua, não é no trabalho, é dentro de casa. E o local onde as mulheres se sentem mais seguras, estão mais seguras, é dentro das escolas, dentro das instituições de ensino. Eu vou aproveitar que você já falou dessa questão de ser, vamos dizer, o lugar da violência, principalmente nessa questão do feminicídio, a violência dentro de casa, e eu gostaria de conversar e já começar a chamar a Beatriz, porque, assim, eu conversei um pouco antes com a Beatriz, já sabia um pouquinho dessa história, e eu até pedi permissão a ela para que a gente pudesse contar sobre, porque é sempre delicado para a pessoa e a gente entende isso. Você, agradecendo mais uma vez a sua presença, você sofreu um pouco isso dentro da sua própria residência, né? Sim, bom, como atriz, né, quando eu fui me debruçar sobre esse tema, quando a gente vai montar a dramaturgia de uma peça, escrever, né, a dramaturgia de uma peça, você tem que fazer pesquisa, né? E esse é um tema que eu não precisei muito longe, né? Estava dentro de mim essa dramaturgia. E muito curioso também, infelizmente, é que basta virar para o lado e perguntar para a amiga. Falar, e você? Como é que foi com você? Não é aconteceu com você? Como é que foi com você? Né? Porque a maioria, assim, tem casos assim, que, claro, são diferentes em cada realidade, mas assim, a maioria das mulheres que eu conheço passaram por algum tipo de situação. Então, assim, foi uma peça que eu é uma peça que você vai lançar dia 30, isso, que eu vou lançar agora, mas que isso começa falando isso assim, foi muito rápido que eu consegui esse material, né, infelizmente, né, primeiro porque eu já tenho, né, como você falou, eu trago essa experiência de casa, né, que aconteceu comigo quando pequena, e talvez por isso, não, com certeza por isso, né, que eu esteja aqui me debatendo e me debruçando sobre esse tema e fazendo essa peça também, que é o modo de elaborar essa violência, né, que você leva para a vida inteira. Mas assim, foi muito rápido eu ter esse material. O desafio era saber como colocá-lo, como organizá-lo, mas assim, não faltam depoimentos de pessoas próximas, familiares, amigas. Então, realmente é uma coisa muito, muito gritante, assim, né? Muito urgente, né, doutora? Quer dizer, você, traduzindo um pouquinho, indo mais a fundo, você sofreu essa violência dentro da sua casa e quando você se debruçou agora para fazer uma peça sobre isso, sobre essa história da violência, você consultou, entre aspas, você se referenciou à sua própria experiência. A minha própria experiência. Na peça, as 2 primeiras cenas são minhas, né, do que eu vivi e que agora, já adulta, consigo colocar isso de um modo, né, mais claro, porque é um longo processo, né, para você conseguir primeiro entender isso, quando elaborar, né, enquanto criança você não entende, né, e geralmente
você acha que a culpa é sua, né? Não importa se você tem 9, 10, 11 anos. Isso foi uma coisa que eu descobri também durante a minha pesquisa, né? Eu estava conversando com você, que eu conversei com os profissionais do CAPS e do CREAS, e claro, na minha ingenuidade de atriz, eu queria ali, talvez inconscientemente, reduzir o número, né, de pessoas, e eu queria um perfil dessa mulher que é violentada. Como é que ela é? Né? Eu perguntava para o psicólogo que atende essas mulheres, né, no CAPS e também as profissionais do CREAS. Como é que ela é? Tem um tipo físico? Tem um... Não, não tem. São todas. Qualquer tipo de mulher. De qualquer classe, de qualquer situação. Classe social, qualquer situação. Basta ser mulher, como a doutora falou, né? A vítima, ela só foi morta por ser mulher, né? Exclusivamente mulher, assim. Então é um fato assim. A gente entende que é uma violência que ela é também cultural, né? Muito cultural, a coisa Eu entendi durante esse processo que existe essa violência porque por uma questão de poder, né? O homem ainda tem, apesar de todo o empoderamento feminino, ainda tem um certo poder, né? No sistema, é ele ainda quem dita a maioria das regras, e por isso ele consegue ter essa amplitude no ato, né? No gesto, né? E por isso vai se repetindo tudo. Doutora Juliane, quando a gente fala de feminicídio, as pessoas falam assim, mas espera aí, não existe feminicídio, né? O termo é o homicídio contra a mulher, mas aprofundando essa questão do conhecimento sobre isso, existe feminicídio, né? Sim, não, tecnicamente falando assim, isso tem o homicídio contra a mulher é toda a morte violenta ali, com uma ação dolosa, onde a pessoa tem a intenção de matar aquela, mas não há vínculo. Para ser feminicídio, ela tem que estar enquadrada dentro daquele vínculo da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Ou seja, vítima tem que ser mulher para ser feminicídio, vítima tem que ser mulher, no seu sentido amplo, tá? E o autor, ele tem que morar dentro do mesmo ambiente, né? Aí a gente vai entrar até mesmo questões de pessoas que moram como repúblicas, pessoas que dividem o mesmo ambiente, moram juntas, não tem nenhuma relação de parentesco, não tem nenhuma relação de afeto, mas entra na Lei Maria da Penha, parágrafo 1º. Pessoas que são ligadas por parentesco. O feminicídio não é só do companheiro, ele é também do pai, do irmão, de todas aquelas pessoas que são ligadas por laços sanguíneos ou não sanguíneos. Entendeu? As que assim se reconhece, sabe? O filho por consideração, o pai de consideração, sim. Todos esses, se o autor tiver essa relação e a vítima for mulher, enquadra na lei. E o companheiro, o namorado, o marido, o ex-marido, todos eles. Então, assim, o que vai diferenciar entre um homicídio de mulher e um feminicídio é a relação entre autor e vítima. Né? Agora, por exemplo, no caso, a mulher é uma mulher, está andando, está tendo uma briga de trânsito, e nessa briga um homem mata uma mulher, ali assim, dá um tiro ali numa briga. Não vai ser feminicídio, né? Porque não tem laços afetivos. Não tem laços afetivos, não, aquela relação não está sendo considerada. Então, assim, não é qualquer morte de mulher é feminicídio. Entendi. Tá, tem que estar enquadrado, tem que ter aquela relação. Então existe, é contabilizado exatamente essas mortes que têm esse vínculo de afeto, esse vínculo de ambiente doméstico. Perfeito. Um questionamento que eu faço sobre isso é que, usualmente, quando se faz campanhas, por exemplo, nós estamos vivendo agora o Agosto Lilás. Eu vim até de Lilás, aqui, e você também está com, né? E a gente faz quando a gente fala de campanhas, a gente faz uma contabilidade que ela é assim, pelo menos assim, na prática, né? Você faz uma campanha justamente para reduzir os índices daquele fato, daquela situação. Ao que nos parece, o que acontece é o contrário. Tanto campanhas que a gente parece que vê cada vez mais e parece que os índices aumentam. Como é que vocês conseguem mensurar que as campanhas que estão sendo feitas estão dando resultado? É porque mensura-se que está aumentando o número de denúncias? Como é que faz essa contabilidade para dizer, não, nós estamos no caminho certo de propagar esse tipo de situação? Não, exatamente. Isso é muito elaborado isso, né? Porque aí a gente vai se debruçar. Número aceita qualquer coisa, qualquer interpretação. Sim. Certo? E a gente teve um leve aumento do número de ocorrências registradas.
Mas aqui em Poços de Caldas, pelo menos, o que eu consegui perceber que a gente logo que a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, foi para um prédio novo, a gente mudou algumas estratégias, alguns modos, a gente viu um aumento, nós dobramos o número de medidas protetivas pedidas, mas o número de ocorrências continua igual. Entendeu? Mas aqui, o que a gente entende? Que nós ofertamos mais possibilidade da vítima chegar, nós facilitamos ela conseguir fazer o pedido da medida protetiva. Mas o que eu vi foi reduzindo o número de medidas baseadas em lesão corporal. Ou seja, lesão corporal que é agressão física. E agora elas são mais baseadas em crimes de ameaça, em crimes de injúria e calúnia. Ou seja, as mulheres elas estão conseguindo buscar um direito a mais que antes ela nem pensava. Que antes o que era importante era só a proteção da vida. Agora já está querendo proteger a honra dela, os outros tipos de violência, que nós não temos somente a violência física. A gente tem ali a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual contra a mulher. Então, outro dia eu vi mulheres relatando o estupro marital. Isso era inconcebível antigamente. Imagina a mulher ir numa delegacia se expor para falar, olha, eu transei. Meu marido fez sexo comigo de forma violenta, fez sexo comigo de forma que... Invasiva. Isso. E hoje tem registro, as mulheres ir lá e noticiar o estupro marital. Entendeu? Que é muito mais íntimo. Então, assim, isso para mim é evolução, sabe? E até mesmo nas campanhas de conhecimento. Esses dias, de estupro marital mesmo, foi uma vítima lá e falou assim, olha, doutora, eu não sabia que eu estava sofrendo. Eu considerava que aquilo era minha obrigação, de verdade. 2023, ela falou para mim, eu considerava que aquilo era minha obrigação. E foi numa dessas palestras que eu fui falar, conversar, numa roda de conversa, que a professora falou, e eu fiquei pensando naquilo, e quanto aquilo foi me angustiando, foi me mexendo comigo, desde que aquilo foi mexendo com ela, até que ela teve coragem na delegacia e dar a resolução. Então, assim, tem um ponto que a campanha parece que aumenta a violência, mas não aumenta a violência, aumenta a notificação. E a campanha, ela faz parte do empoderamento, do conhecimento da mulher, para que ela consiga sair do ciclo de violência dela. Então, assim, é complexo mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que eu falo, meu Deus, eu tô na televisão, eu aparecendo numa entrevista, no dia seguinte aquela delegacia fica abarrotada de gente. Entendi. De gente lá falando, meu Deus do céu. Daí eu instauro ali 70 inquéritos mês, vai para 80, 90. Mas faz parte do ciclo, porque só assim que a gente vai conseguir efetivamente romper o ciclo e ter um investimento a longo prazo. Entendi. Porque assim a gente vai tentar, o que eu tô tentando falar aqui, porque a gente lá na frente, que a gente quer evitar, é o feminicídio. É quebrar, que é falar disso aqui na base, pra gente cortar a espiral da violência, para que eu quero lá na frente evitar o feminicídio, que esse é o índice que realmente importa ali, é quebrar o feminicídio. Então parece que aumentou o índice, mas assim, aqui em Poços de Caldas, eu tô falando da nossa realidade, sim. Que a gente vê muito, mas aumenta a notificação, né? Que nem tu fala assim, nossa, esses dias eu tô tendo um relato de estupro de mulheres que falaram que estão conseguindo relatar estupro que ocorreram quando elas eram adolescentes, quando elas eram jovens. Entendeu? Então, assim... Estava represado, né? Não quer dizer que aumentou, não teve mais estupro, teve mais notificação delas se encorajarem de ir lá contar, olha, eu passei por uma cena de abuso, eu passei por uma cena de estupro marital, estupro dentro de casa. Então, assim, mas é um investimento a longo prazo, não dá pra gente falar agora nesse ponto, entendeu? É a longo prazo. E como a gente falou de Poços de Caldas, eu queria também relatar, e aí eu vou fazer essa pergunta para a própria Bia, porque você não é de Poços, né? Tua referência é do Nordeste, é isso? É do Nordeste, eu nasci em Fortaleza e fui muito cedo, com 11 anos fui mandada para São Paulo, né? Fui para São Paulo, até devido a esse episódio, fato, né? Dentro de casa. Esse fato, E é isso que eu queria perguntar para você, e a gente vai para o primeiro intervalo na hora da verdade, falando sobre Brasil, né? Porque nós estamos falando de uma referência local
e que a própria doutora já disse que, olha, os índices nossos são diferentes do índice Brasil, né? Por uma série de questões que a gente vai abordar aqui. Mas eu queria perguntar para a Beatriz se ela também entende nessa compreensão que ela também já saiu do Brasil, já viveu em outros países, já morou em vários lugares. Qual que é a referência dela em relação a esse tipo de situação, né? Que provavelmente também ela tem essa experiência. A gente vai para o primeiro intervalo na Hora da Verdade e na volta quero te ver aqui. Até já. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. As noites na TV Poços são especiais. Sempre um programa em horário nobre. A semana começa com William de Oliveira no A Hora da Verdade. Na terça, o momento é de curtir as festas da cidade com o Noite.com. E você pode viajar com Ildeu Pereira no Especial Turismo todas as quartas-feiras. Quinta, Carol Afonso traz um tema atual para debater com você no Jornal 360. E na sexta, o TV Mix fecha a semana com muito entretenimento. TV Poços, bom te ver aqui! De volta no Hora da Verdade, a gente conversando aqui com a delegada Juliane Mico, titular da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher aqui em Poços de Caldas, DEAN, e também com a atriz e escritora Beatriz Aquino. E a pergunta minha antes do intervalo foi em relação a essa questão. Poços Caldense é um fato, né? O Poços de Caldas é uma situação. E a Bia viveu vários países, também várias cidades, e nasceu lá no Nordeste, né? Como é que você enxerga isso, a sua percepção, a tua experiência em relação ao comportamento masculino, vamos chamar assim de uma maneira geral? Eu acho que tem alguns fatores assim muito determinantes, que é a questão social e cultural, né? Quanto mais o lugar não que isso seja um impedimento para que os lugares mais evoluídos e famílias de classe média alta ou classe alta não passem por isso, não. Mas eu acredito que os casos aumentam nesses lugares onde a questão social é difícil, geralmente as mulheres, né, que estão em situação mais de dependência, né, desses homens, não só emocional como financeira, e a questão cultural também. Dependendo da região, é instalado uma cultura de que a mulher é propriedade, ainda hoje, né? Então, assim, eu vim de um lugar, isso está mudando, mas a gente sabe, né, que isso existe, onde já é pré-estabelecido, já está num certo tipo de contrato invisível que a mulher ela deve ser submissa ao homem, né? Então isso é muito curioso, assim. Eu acho que isso aí tem um fundamento no machismo, né? Que é uma questão que assim que o homem tem mais poder sobre a mulher, ele tem mais abrangência de ação e, portanto, mais impunidade. Então, a partir daí ele pode, quer dizer, eu tento, nesse trabalho que estou fazendo hoje, eu tento imaginar de onde é que surgiu, né, essa noção do homem de que ele tem poder sobre o corpo da mulher, a ponto de matar esse corpo, a ponto de calar esse corpo com violência, né? O homem, ele não aceita o término de um relacionamento, ele vai lá e mata a mulher, não, você não vai terminar comigo, eu não aceito. Quer dizer, onde é que está incutido, né, na memória mais arcaica desse homem, na estrutura mais arcaica dele, de que ele tem poder sobre isso? Então, e eu penso, né, nessa coisa do patriarcado, do machismo, que é isso, assim, ele pode, assim, e vem desde das questões menores, assim, por exemplo, o homem ele se acha no direito de comentar sobre o corpo da mulher. Passou um corpo ali, ele vai dizer, ele é assim, ele é assado. E em outra situação ele pode tocar esse corpo. Eu gostei, eu vou tocar. Que bonitinho, eu vou tocar nesse corpo. Quer dizer, é público, né? É um corpo manipulável, é um corpo que pode ser manipulado mesmo, assim, né? Eu gostei, eu vou falar. É assim, eu gostei. Passou na rua, eu notei isso aqui em você, eu vou falar. Você vê que é uma coisa meio
ridícula, né? Porque alguns homens se comportam como se estivesse numa espécie de, não são todos, claro, mas assim, numa espécie de loja de conveniência, né? Então eu vou comentar sobre esse corpo, eu vou tocar nesse, esse eu vou pegar, esse eu vou... E assim vai. E acho que a partir daí cria-se uma estrutura, claro, que em situações mais extremas, esse homem pode chegar à violência de falar, não, se esse corpo é meu, se esse corpo eu tenho poder sobre ele, então ele vai se afastar de mim, então eu vou matá-lo. Agora, né? Tudo isso que você está dizendo, é claro que tem homens assistindo. E aí os homens Sim. ficam olhando e falam assim... Ficam, né? E aí vem a pergunta que eu quero lhe fazer em relação a isso. E aí, com toda a licença da gente ter essa conversa, você acha que essa questão dessa tua percepção do mundo masculino vem de todos os processos que também você passou, isso entra no seu conceito e isso te atrapalha, te ajuda? Como é que é isso? Porque toda uma pessoa, você fala isso, já me falou, claro que isso tem um trauma, tem uma situação. Isso implica numa percepção tua da realidade que pode ser uma percepção só tua ou não? Eu acho que influencia muito, eu preciso tomar muito cuidado e quando você passa por esse tipo de trauma. É um processo que você tem que fazer muita atenção, né? Mas sendo já uma mulher adulta e também respeitando os números, né? Que eles existem, não são inventados, não são subjetivos, né? Não. E é uma coisa, é uma constante querer sempre justificar, né? Mas talvez não é porque, né, talvez seja você que tenha talvez uma certa resistência ao tema, né? O tema é inflamável para você, mas ele existe e ele já existe antes disso acontecer comigo, né? Talvez eu esteja falando sobre isso e tenha um pouco mais de efervescência para falar sobre isso, mas isso não muda os fatos, né? E nem os números. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, porque existe sempre não é o seu caso. Não, eu faço essa pergunta porque provavelmente as pessoas fariam, sim, né? Fariam, sim. E é complicado falar sobre isso, porque eu tenho amigos homens que eu tenho muito carinho, muito respeito, admiração. E a gente, quando vai falar, e eu sendo uma atriz, né, e escritora, quando a gente vai falar, a gente tem que carregar nas cores, porque o tema é urgente, né? Então, assim, é muito comum, assim, por exemplo, a mulher não pode ficar encolerizada porque ela deve estar tendo algum problema emocional. Não, a mulher pode estar só com raiva mesmo, né? Ela pode estar com raiva. Porque um homem com raiva, ele é um homem forte, viril, né? Imponente. Geralmente, quando a mulher está com raiva, ela deve estar com algum problema emocional, não está naqueles dias, ela né? É histérica. Ela é histérica, exatamente, Louca, obrigada. histérica. Exatamente, louca histérica. Então tem isso, assim. Então essa naturalização também, que tem isso também. Acontece uma coisa muito curiosa, William, que é muito subjetivo. Claro que a gente está falando aqui de números e é mais fácil falar sobre números quando você vê uma mulher que é estuprada, está ali, e ela está denunciando. Mas existe uma violência muito sutil no dia a dia da mulher que a maioria dos homens não sabe. Por exemplo, você está andando na rua. Não importa a roupa que você esteja usando. Eu geralmente ando muito discreta. Existem homens que passam por você e em questão de 2 segundos eles falam umas barbaridades. Perfeito. Que é uma coisa impensável. Aí você vira, começa a gritar, aí junta a gente, ele fala assim, tá louca. Não falei nada. Tá louca. Mal amada. E você fica numa impunidade, porque você fala assim, mas ele falou, eu não estou ficando louca. Então tem essas subjetividades, assim, que infelizmente a gente não pode denunciar, né? Tem casos assim que você, assim, passa, né? São pequenas violências, coisas que você ouve. Violências sutis até, né? Um toque meio fora de hora, fora de contexto, você fala, aí se você vai falar, fala assim, não, mas você está Mas sabe exagerando. qual que é talvez essa percepção também? Aí eu entro com a minha opinião do ponto de vista masculino, né? Sim. Que é assim, não é que eu não sou exemplo de nada e tal, eu acho assim complicadíssimo para muitos homens enxergar que existe esse tipo de situação, porque para nós isso para muita gente, para muitos homens, isso é algo que não chega nem a ser próximo, né? É lógico que a gente estava conversando, doutora, que em muitos casos de relacionamento
que às vezes chega num ponto da efervescência que naquele momento pode existir um excesso, né? Que naquele momento, né? Uma coisa muito pontual que pode existir, tanto da mulher quanto do homem. Não estou dizendo que isso permita-se, mas que pode acontecer. Agora, do ponto de vista do hábito, né? Daquilo que é quase que recorrente, então para muita gente, para muitos homens, quando existe essa fala, para nós é uma coisa assim, mas peraí, não tem isso, né? Porque para nós é distante, talvez. Nós, eu estou me incluindo ali, claro que eu não sou exemplo para ninguém, eu não estou me dizendo como um... Mas eu acho, eu sempre aprendi a respeitar as mulheres em relação à minha mãe, né? Minha mãe sempre me mostrou isso, qual que é a diferença e como respeitar as mulheres. Então, acho que isso é comum. Por isso que a gente, às vezes, fica um pouco resistente a acreditar que esses fatos aconteçam. Porque a gente fica distante, não é, doutor? Mas eu digo que o homem, William, também é vítima do machismo. Tem homens que entendem o que é o machismo e que o exercem, né? Que é o que eu chamo do racismo e machismo, é o que eu chamo de lazer criminoso, né? Porque é um lazer criminoso. Tem homens que têm consciência disso. Que ele vai lá, ele impõe mesmo o seu poder, ele subjuga, de algum modo ele, né? Tem homens que não, mas eles são culturalmente, né, educados nisso, né? E eles engrossam essa mentalidade de que é permitido manipular o corpo da mulher, seja verbalmente, né? Por favor. Mas falando sobre o homem ser vítima do machismo, isso é bem claro. Se você vê estatísticas, porque eu vou falar de números, porque estatísticas, eu sei que homens gostam de números. Perfeito. Né? Às vezes é mais difícil lidar ali com o que é interno, então o que é número. Mas se você vê ali, taxa de morte em acidente de trânsito, 90 e poucos % homens. Taxa de população carcereira, quem está preso? 90 e poucos % homens. Taxa de população de rua, 90 e poucos % homens. Taxa de suicídio, 90 e poucos % homens. Ou seja, o mesmo homem que mata, agride, se violenta, também está morrendo, também está se violentando, também está implodindo. Ou seja, essa educação que a gente vem trazendo, né, que já é bem aí de tempos, ela também vem vitimando os próprios homens. Ali vítima de droga, álcool, suicídio, acidente de trânsito, violência de trânsito. Então, assim, não é... Aí eu falei isso num certo local, e aí teve um homem que levantou a mão e quis... Então nós somos vítimas. Não é que vocês são protagonistas dessa história. Então o protagonismo não vai tirar o protagonismo ali para os homens, mas é para apontar que esse machismo tóxico, ele também vitimiza o homem. Nesse sentido, assim, você está entendendo? Não está dando certo, né? E aí que a gente tem que entender, o homem tem que entender, ressignificar a sua masculinidade sem entrar nesse machismo, porque eles também estão morrendo, também estão implodindo. E aí eu acho que, porque tem aquele homem que consegue exercer ali a sua dominância, mas nem todos estão ali. Ali a gente tem no meio vários outros que estão sofrendo também, e aí no que ele sofre também põe sofrimento as mulheres. Então, assim... porque a própria sociedade cobra de nós homens essa masculinidade. Essa virilidade. Porque nem todo homem tem ali aquela resposta viril, imediata, entendeu? E se ele não, aí sim ele é taxado de várias outras coisas também. Perfeito. E aí vai ter que ali lidar com aquilo também. Então, assim, esse machismo, já estamos em 2023, a gente está pensando aqui em um lugar melhor para a gente mesmo, né? A gente tem que repensar nisso tudo, como que nós lidamos, como que os homens vão lidar com isso tudo. Ele até lá na delegacia que eu trabalho lá, a gente teve uma ideia com a parceria da prefeitura, do CREAS, da promoção, da Secretaria da Promoção Social da Prefeitura, da gente fazer um projeto piloto dentro da delegacia, que é fazer um grupo de reflexão masculina para os policiais. Nos moldes que a gente tem das medidas protetivas, sabe? Porque o meio policial é um meio muito machista. Perfeito. Muito machista. Muitas pessoas... Que verdadeiramente, não é que isso seja tão... Mas que, de alguma maneira, alimenta-se um pouco da violência, no sentido de repressão policial, no sentido, né? E que, às vezes, o próprio policial não sabe, às vezes, estou dizendo assim de uma maneira geral, vamos dizer, olha, a violência aqui é uma coisa, vai até ponto aqui eu já não posso ser violento, né? Tanto que é interessante, e até aproveitando, a tua
os seus antepassados eram japoneses? Sim, eu tenho ascendência japonesa. Uhum. E aí vem duas perguntas. Por exemplo, eu sei que no Japão, por exemplo, os policiais, até onde eu sei, eles trabalham com duas questões. Eles trabalham com a questão da própria violência, mas eles têm uma floricultura, de cuidar de flores, uma coisa para dar um pouquinho uma quebrada. Não sei se isso corresponde. E uma outra questão que me passa pela cabeça para te perguntar, em relação a culturas, é porque no Japão, até onde eu sei, estou viajando aqui, né? Mas no Japão existe assim, os homens me parecem que tem uma, não sei se é o machismo, mas eles têm até tem a questão das geishas, tem que já é uma questão suprema, super machistas. Super machistas os japoneses, não são? Mega, ultra. E no Japão, desculpa a pergunta, mas talvez você tenha mais acesso a esse tipo de informação, existe uma violência também no Japão contra as mulheres ou não? Isso já é um pouco mais cultural? Então, eu não vou poder falar porque assim, eu nunca fui no Japão. Sim. Eu sou descendente de japonês. Minha mãe é japonesa, minha mãe veio no Japão num navio quando ela tinha 5 anos de idade. Entendi. Mas eu mesmo nunca botei meu pé no Japão. Sim. É uma vergonha, nem falar japonês eu não sei. Mas assim, do histórico que eu tenho da minha família, minha mãe é japonesa do Japão, meu pai é japonês também, nascido no Brasil, mas filhos de pai e mãe japoneses, assim. E a minha família é uma família tradicional japonesa, né? Não tem ninguém que é policial, né? Não tinha ninguém que era policial. Sim. São todos, meu pai é agricultor, meus tios são engenheiros, médicos, então assim, né? Só a única ovelha, né, diferente da família, a ovelha amarela aqui da família sou eu, que falou, não, vou fazer direito, aí todo mundo, direito, que interessante. Aí eu estudando, falei, vou fazer concurso para polícia. Eu só prestei concurso para polícia. Eu acho que eu prestei um concurso que não era da polícia, o resto foram todos para polícia. E aí meu pai falava, o dia que eu passei no concurso, meu pai falava assim, filha, se você quiser continuar estudando para passar na magistratura, eu continuo pagando seu cursinho. Eu falei, pai do céu, como que eu vou passar na magistratura se eu nem inscrição faço para magistratura, pai? Se até hoje eu só fiz concurso para ser delegada, entendeu? Então assim, de lá eu não sei, mas o ambiente da família japonesa, ele é machista, assim, e eu sempre, meus primos falam, né, que desde os 6 anos eu sempre fui muito do contra, sendo contra. Eu nunca aceitei muito bem os locais que me colocaram. Então, assim, mas é desse jeito que você falou no Japão. Eu trabalhei numa empresa japonesa em São Paulo durante alguns anos e lá se falava assim claramente, olha, união de japonês, de uma japonesa com um brasileiro vai dar certo. Mas uma união, ao contrário, não vai dar certo, porque não vai funcionar, né? Então é muito isso, essas questões culturais. Ô B, eu vou chamar um pouquinho um vídeo que você fez sobre... Adriano, por favor, coloque um dos vídeos que a gente tem aí da peça que a Bia vai apresentar no dia 30, é isso, Bia? Dia 30 de setembro. 30 de setembro, sobre esse tema que a gente está aqui conversando um pouco. Vamos ouvir. No Brasil, a cada 12 segundos, uma mulher é violentada. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. E a cada 90 minutos, uma mulher é assassinada. Mesmo assim, cerca de 10% dos brasileiros acha que a questão da violência contra a mulher recebe mais importância do que merece. Toma, safada. Toma. Que dia que você vai me levar na rua d'água? Da lama. E DJ Hugo Ave Maria da Penha, Nossa Senhora das Desgraçadas e Oprimidas, salve o corpo da mulher brasileira. O corpo. Quanto custa um corpo? Quanto custa um corpo feminino? Com quantos reais você consegue comprar um par de peitos, um par de coxas? Você acha mesmo que você é dona do seu corpo? Beto, vamos falar um pouquinho sobre esse filme, né, que você colocou aí, e também esse local, porque a gente ficou esperando o local Urca, que a gente está tão acostumado, né? Sim. E não é na Urca que vai acontecer no dia 30 de setembro essa peça Recortes. Fala um pouquinho sobre isso. Não é. Essa peça é patrocinada pela Prefeitura Municipal, né, de Poços de Caldas, pela Secretaria de Cultura.
e dentro de um projeto que visa a descentralização desses eventos, que eu acho que tem dos locais para a realização. Locais, né, para a gente sair um pouco do centro e levar cultura e informação para outros locais da cidade. Então, o Acervo Móvel é um lugar que fica, eu não vou saber o nome do bairro, gente, tá? Aqui atrás da João Pinheiro, mais para frente, depois ali da cervejaria Gonçalves, Sim. entrando ali, que bairro? Acho que lá Dependendo dele, Jardim Country Club, acho que é né? Country Club ainda lá. É uma loja de móveis maravilhosa, por ser um lugar muito bonito, começou a receber shows, Olha. né, e eventos assim. Então vai ser nossa primeira peça teatral lá. Cai 30 de setembro, cai 30 de setembro cai num sábado. Um sábado. Cai num sábado. Às 8 da noite? Às 8 da noite, exatamente. Ingressos? Como é que é essa história? Ingressos pelo Simpla, nós vamos lançar aí uma lista, né, gratuito, como é um projeto da Secult, né, um projeto gratuito. E é muito bom que seja, porque é uma peça que a gente visa informar, né, sensibilizar sobre esse tema. Então, ingresso gratuito, a gente vai só lançar uma lista no Simpla para que as pessoas possam se inscrever devido ao espaço, né? Eu vou fazer uma pergunta relacionada ao filme. É claro que ele é impactante, porque Sim. parece que se gravou dentro de um frigorífico, né? E ali você dividiu, como se divide uma peça, um açougue, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia, porque é uma ideia impactante, né? Então a gente vai para um intervalo, mas já a gente volta aqui com a resposta da Bia sobre essa minha questão. Não sai daí. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Siga nosso perfil no Instagram, @tvpocoshd, e fique por dentro do que acontece em nossa cidade. Tudo ao seu alcance, em um clique na palma da mão. Curta e compartilhe com seus amigos. Siga a TV Poços e faça parte da nossa rede de comunicação. TV Poços, sempre com você. Estamos de volta no Hora da Verdade e olha, né? Você até já sabe, você que assiste esse programa sabe que o William de Oliveira veste Luiz Jordan e até onde a gente vê e observa nas ruas, as pessoas, né, os homens que sabem se vestir bem, passam sempre por lá para Luiz Jordan. Eu vou mostrar umas cenas aí do interior da loja, claro que são cenas internas, de um outro momento. Se você passar por lá, serão outras peças que estarão sendo demonstradas, principalmente nessa moda inverno, embora a gente está começando a ver o inverno um pouquinho mais quente, mas de qualquer maneira vale a pena você passar por lá e conhecer tudo que a Luiz Jordan tem a oferecer em termos de moda masculina. São blazers, camisetas, calças, cintos, enfim. Vale a pena você chegar lá, dar um atendimento especial da Fabiola, da Silene. Então dá uma chegadinha por lá para você verificar isso que eu estou dizendo aqui. E a verdade é essa: moda masculina em Poços de Caldas, Luiz Jordan, moda masculina, Rua Prefeito Chagas 70B. Também vou falar, você também sempre está observando, você sempre sabe que eu falo da Marmoraria do Contorno, que também veste, entre aspas, a sua casa com aquilo que há de melhor na área de pedras, principalmente, né? Granitos e tal. Você conhece aquelas pedras artesanais para dar um up, né, um upgrade ainda na sua residência, ou você que está começando a construir ou vai construir, vale a pena também você passar por lá, pegar toda a consultoria com meu amigo Tiãozinho, sua filha também, né, passa por lá e conheça tudo que a Marmoraria do Contorno tem a oferecer. Avenida Vereador de Mundo-Cardilho, 2615, o telefone está aí na sua tela, 3713-1565, né? Conversando aqui com a Beatriz Aquino e também com a doutora Juliana Emico, titular da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, DEAN, aqui em Poços de Caldas, e a gente fez uma pergunta em relação ao filme que ela colocou pra gente aí. Fala um pouquinho sobre o filme, como é que foi feito, como é que foi produzido, qual que é a ideia? Pois é, esse filme que eu tive essa ideia, né, de roteirizar e fazer um produto que a gente pudesse, não só como uma peça de teatro, mas também levar para vários lugares, né. Esse vídeo fez parte aí de uma intervenção artística do MIA, que é a Mostra Integrada de Artes. Eu tive essa ideia
né, desse macacão mapeado, né, do corpo da mulher mapeado como se fosse realmente uma peça de carne, né? É uma crítica, claro, como eu disse aqui, eu gosto de carregar nas cores, porque eu acho que isso chama atenção para o assunto, né? E até conversando aqui com a doutora aqui no intervalo, que a gente estava falando, realmente há pouco tempo a mulher valia menos que gado, né? E a mulher ainda era escolhida pela sua capacidade reprodutiva, né? Depois ela começou a ter opinião, né? E é também uma crítica sobre o que é o corpo da mulher hoje. Acho que a gente já falou sobre isso a última vez que eu estive aqui, sim, dessa banalização, né? Que eu acho que algumas mulheres são até vítimas também nessa coisa da mídia, de banalizar o seu corpo na internet, de ser tão empoderada a ponto de... Quer dizer, só sem querer te cortar, mas já te cortando, sim, é claro que a gente está falando aqui do tema, mas existe também você acha que vou verter essa pergunta, existe uma autoviolência, a mulher se autoviolentar em termos, por exemplo, hoje a gente vê, hoje não, de tempos em tempos, o quanto a exposição do corpo da mulher, que a própria mulher se permite, sim, ou ela é, né, condicionada a isso. Isso também é uma reflexão da mulher sobre o corpo dela, quer dizer, não é só sobre a reflexão do homem em relação ao corpo da mulher, mas também da mulher sobre o seu próprio corpo. É isso que a peça propõe um pouco? Também, essa pergunta, né, que eu faço na peça, você acha mesmo que você é dona do seu corpo? Vai desde essa questão da violência, né, até que ponto o teu corpo é realmente seguro, até que ponto você decide sobre a vida do teu corpo, mas também a liberdade do teu corpo. Eu faço sempre essa pergunta assim, bom, até pouco tempo éramos muito oprimidas, agora podemos tudo, e que bom que podemos, né, e aí a mulher ficou... E é importante que ela consiga mostrar o seu corpo com orgulho, né, e que não tenha vergonha disso e que não seja atacada por isso. Mas, por outro lado, precisa sim fazer essa reflexão. Se essa mulher que era oprimida no passado e hoje ela é tão livre a ponto de se tornar um objeto sexual, será que ela é livre mesmo? Né? Porque tem a coisa da mídia, né? A mídia... Mas é a cobrança, né? A cobrança é tanta, porque a gente tem que, não pode ser vaidosa, mas sim, não pode ser desleixada, porque sim, também se você sim, não se cuidar, sim, você não se ama, é falta exatamente de amor próprio não se cuidar, mas cuidar demais, e é exigido ali aquela, você ser zen, ser Buda ali, é o equilíbrio entre a vaidade e a exposição, sim, entre você ser desleixada e ser cuidada, mas ainda são, é feito por quê? Da onde vem? Por que tanta, né? Da onde vem, assim, qual é o patamar? Qual que é o patamar? Qual que é o corte? Quem que impõe esse corte? Não sou eu mesmo que impõe. E tem aquela frase que fala, né? Meu corpo, minhas regras, mas até onde as regras são minhas mesmo, né? Isso, porque às vezes é a questão da violência subjetiva, né? Da coisa de um sistema que te faz pensar com que, não, olha, você ser liberal e transar com todo mundo, ser super sexualizada, que eu acredito, claro, existem mulheres que são assim, mas eu acredito que não seja da natureza feminina, essa supersexualização, né? E alguém te dizendo isso, a mídia te falando isso, até que ponto isso não é uma ordem subjetiva também? Aí a mulher vai lá e se coloca como um objeto, né? A serviço, sempre a serviço. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Hoje você vê uma plataforma, por exemplo, que hoje é muito comentada, e aí você vê muitas comentando a respeito disso. A mulher sai, às vezes tinha uma determinada profissão e ela vai para esse lado porque o dinheiro é muito mais fácil, que é a plataforma OnlyFans, né? A OnlyFans, as mulheres, né, se expõem ali e tal, e tudo bem, elas estão ganhando muito dinheiro, e aí eu larguei tal coisa e fui para lá porque hoje eu ganho muito mais. Quer dizer, a comercialização do corpo da mulher, ela existe, já existia, mas cada vez parece que está se aumentando mais. Mas desde que seja para ela mesma, se o explorador do próprio corpo for ela própria, uma evolução. Porque até hoje, a exploração do corpo feminino nunca vinha para ela, vinha para outra pessoa. Sim. Então ali, assim, se a gente pensar, né, é muito ambíguo, é muito ambíguo isso. Mas se a gente chegar pelo menos no ponto em que a própria mulher explora o seu próprio corpo, lucra com isso e é dela por ela mesma, ok. Né? Eu lembro que você falou ali no começo que dentro de uma relação às vezes pode ter certos abusos, né? Não é abuso se é
se a decisão é compartilhada. Isso é consensual. Exato, Se for não é combinado, abuso, não é? se Combinado, tá todo né? mundo Jogo, ok com ali você aquilo. combina É o jogo, jogo, é um jogo sexual, é combinado entre as partes, que nem eu falo, vou falar aqui um pouco mais aberto, né? É sexo oral, sexo anal, sexo de qualquer forma, desde que seja ali combinado e tá todo mundo de acordo, tranquilo. Né? E aí, quando a gente fala do OnlyFans, desde que a própria mulher que seja a lucradora do próprio corpo, Direito dela. ainda é uma evolução grande, Pode ser, grande, porque até ontem não era ela que lucrava com o próprio corpo, né? Então, assim, eu acho que é um caminho, né? É uma etapa. É um caminho, é uma etapa. Não é o fim, mas é o meio, é um caminho. Assim, um longo caminho de conscientização, até que o homem entenda, assim, por que esse corpo, claro, é lindo o corpo da mulher, né? Mas, assim, por que ele tem que ser comercializado, é muito mais bonito que o do né? homem, Eu discordo. Eu também. Mas, enfim. Não, mas, assim, acho que vai existir um longo caminho para os homens também entenderem, para todo o sistema entender, assim, por que tão... Eu acho que tem a coisa da proibição, é que vem o fetiche, né? Então Então, talvez com o tempo, assim, os homens vão esperando assim, mas por que a gente consome isso tanto, de modo tão, né, tão torto, talvez, né? Não sei. É uma pergunta também que talvez lá no futuro vai se fazer, assim. Porque esse corpo também precisa deixar de ser fetichizado. E eu queria fazer uma pergunta para ambas nesse sentido, que a gente tem alguns minutos aí. Em relação, eu fico pensando assim, algumas coisas que acontecem já estão quase que assim, já embasadas na sociedade. E o que a gente tem que pensar, talvez, é as crianças. Eu fico pensando nas crianças, né? Como é que isso está se passando? Quer dizer, como é que nós estamos atuando em relação àquela história de eduque as crianças para não precisar punir os homens, né? Como é que nós estamos tratando esses temas todos nas crianças? E, efetivamente, qual é o pensamento, por exemplo, que está se semeando nas crianças para que haja o respeito, né, entre o corpo, entre a mulher e o homem, entre essas diferenças? Ou será que a gente está piorando mais? Qual é a visão de ambas sobre esse contexto que a gente vive hoje, que é tão plural e ao mesmo tempo difícil de você detectar, né, até a questão da pluralidade sexual, né? Como é que nós estamos tratando as crianças? Por exemplo, eu fico imaginando, nós estamos na delegacia da mulher, tá, legal, mas como é que está a criança, a menina, né? Se é que a gente pode dizer assim, como é que ela está sendo pensada, refletida, como é que ela está formando consciências? Bom, a gente tem que pensar que essa criança ela não é educada fora do contexto social. Ela é educada pelas pessoas que estão andando hoje. Eu tenho uma filha pequena, tenho 2 filhos, né? Uma menina e um menino. E a gente teve... A história mostra que ela é cicla, né? São retrocessos e avanços. A gente passou, eu considero um retrocesso, perdas no ensino, como essa bipolarização que a gente passou aqui entre a direita e a esquerda, entendeu? E você falar de você não ter ensino sexual nas escolas, sexual de verdade, sério, entendeu? De falar o que acontece, de violência sexual, é uma perda, porque esse assunto tem que ser tocado, ele tem que ser falado de uma forma séria, consciente. Honesta, né? Isso, e não de uma forma... contaminada, né? De falar, né, sem puritanismo, falar realmente o que é aquela... O que é sem... Esqueci a palavra, sabe? Sem muito puritanismo mesmo. Falar, olha, sexo é isso, né? Existe pessoas diferentes, não binárias, existem o conceito do LGBTQIA+, existe. Não é pelo fato de você negar que vai deixar de existir, né? E você tem crianças aí que tem que ter conhecimento sobre isso, tem crianças que tem que ser protegidas dos abusos, tem que entender o que é um abuso sexual, tem que entender o que é sexualidade, tem que entender o que acontece com o corpinho deles. E aí você negar um ensino sério é um retrocesso. Sim, concordo. Então eu acho que a gente tem que voltar. Outro dia eu fui procurado por um vereador que ele vai colocar um projeto de ensinar nas escolas municipais a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Eu achei isso de uma simplicidade tão grande e de uma eficiência
tão grande, é levar conhecimento para essas crianças, que ele olha, isso é crime, isso não é crime, isso é crime. Então, assim, o conhecimento, como que as crianças vão passar por isso? É lógico que elas não são desassociadas ao que nós somos, né? A fruta não cai longe da árvore, mas eu acho que o poder público tem que ter sempre essa expectativa de levar mais conhecimento verdadeiro. Eu acho isso. Eu acho que quanto mais informação, melhor. Exatamente isso, sem puritanismo. É curioso porque na peça nós temos 2 relatos. Sim. Moralismo. Sem moralismo, não é a palavra que não estava me vindo? Porque na peça ele tem 2 relatos, a peça fala sobre vários relatos, né, de mulheres que foram abusadas, e incluindo relatos de crianças, e a criança, na sua ingenuidade, não sabe o que dizer, então como ela vai relatar? Então ela fala, uma faca de carne, não uma faca de cortar carne, era uma faca feita de carne. O homem tinha uma espada na barriga. Então assim, a criança muito desinformada do que é aquilo, claro, né? É um absurdo, ela mas precisa ser informada mesmo até que ela possa relatar, né? Eu acho que sim, a informação é de extrema importância para que a criança consiga exercer a sua capacidade de raciocínio, até que a criança tem, né? Se ela tem informações, ela vai questionar, né? Eu acho muito importante. Essa peça que a gente está fazendo assim com todo carinho, que é para sensibilizar, não é uma peça que fala só sobre mim, né? Longe disso. É uma peça que traz aí a realidade, traz esses números de modo subjetivo, de modo simbólico, para que as pessoas possam falar sobre o assunto e, sobretudo, para que as mulheres tenham coragem de falar sobre o assunto. Porque uma coisa absurda que eu ouvi, William, na pesquisa que eu fiz no CAPS, no CRES, com os profissionais que atendem essas vítimas de frente, né, atendem essas mulheres, uma palavra comum é a culpa. Então as mulheres se sentem culpadas pelo acontecido. Não importa se ela tinha 9 anos de idade quando aconteceu, ela se sente culpada. Ela seduziu o homem, ela seduziu o tio. Então assim, isso precisa mudar e as mulheres precisam ter coragem de verbalizar. Então o trabalho que eu estou fazendo é para que outras mulheres possam também falar sobre Doutor Juliana, você falou em culpa, ela riu, talvez você tenha essa mesma experiência diária. Não, né? Culpa todo dia. A vítima chega lá, ela fala que ela apanhou, ela foi agredida, aquela situação, mas no íntimo dela, foi ela que provocou. E até uma frase muito recorrente dos abusadores, dos homens. Olha o que você me fez eu fazer. Olha o que você fez eu fazer. Entendeu? A culpa é sempre do outro. Não quer, olha o que. E a outra, a vítima, ela pega para si essa culpa e carrega desde mesmo das crianças. As crianças pequenininhas, assim, que elas se sentem culpadas vamos falar aqui do abuso sexual. As crianças pequenininhas, geralmente, ela traz consigo ali uma culpa, por quê? Porque mesmo o abuso tem ali um prazer, o mesmo momento ali relacionado, e às vezes até essa culpa de ter sentido o prazer de um ato abusivo, de ter sofrido, entendeu? Porque nem sempre a vítima vai só querer o afastamento, às vezes ela vai também a encontro. Isso é bem. Sim, é delicadíssimo. Mas acontece. É polêmico, isso que eu estou te falando. É um dos fatores que faz com que elas se calem. A culpa, porque ela se sente culpada ali dentro de si do evento criminoso. E o abusador sabe disso. O abusador usa isso, e a frase recorrente, agora falando da violência sexual, ela me provocou com essa roupa, ela me provocou por estar nessa condição, nesse horário, ela quis. Entendeu? Ele nunca se responsabiliza pelo ato criminoso, pelo ato vil dele. E na violência doméstica também. Olha só, você sabe que eu não gosto que você tempere a roupa, você sabe que eu não gosto que você use essa roupa, você sabe que eu não gosto que você converse com fulaninho, você sabe que eu não gosto de conjunção de Marte com Lua. Entendeu? Não importa a razão, mas a culpa, ele vai botar a culpa nela e ela vai receber essa culpa, vai vestir, vai falar: eu sabia disso e fiz isso mesmo assim, então a culpa é minha. O sistema é esse. Isso aí eu ouço todo dia a vítima falando ali do marido que abusava, né, que tá ali numa relação abusiva, e aí eu falando: nossa, mas você tá com ele desde sempre, desde que você era adolescente, como que, né? Ela: eu sei, mas é que a culpa é minha. Eu falei: não, a culpa é sua, você era uma adolescente quando isso começou. Né? E ali ela veste aquela culpa, e essa roupa que veste é difícil sair, é difícil tirar
Aí, né, O relato dos profissionais é que eles, depois que elas conseguem verbalizar, leva mais de um ano para que elas entendam que a culpa não é delas. E a partir daí entrar num processo de não tem cura para abuso, para estupro, não tem cura, foi o que eu ouvi deles, né? Para o autocuidado, mas até ela precisa se livrar dessa responsabilidade, o que é um absurdo, né? Entendi. Sim. Bom, a gente está chegando ao final, eu queria deixar uns espaços finais aí para as considerações, e é muito interessante entrevistar duas pessoas, né, que são de áreas totalmente diferenciadas, mas que têm aí, vamos dizer, o mesmo propósito, que é justamente falar da violência contra a mulher, uma falando através do seu próprio ofício, que é ser delegada de uma delegacia tão importante que é essa de atendimento especializado à mulher, que fala ali sobre esse ambiente da criminalidade, né, das mulheres que vivenciam ali, e outra também escutar através da Beatriz esse lado mais subjetivo, mas também da sua própria vivência, né, e que traz isso para o teatro, para a arte, que também é um canal fantástico de veiculação de informação, de conceito e de mudança de comportamento que a gente torce. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui, fiquei muito honrado, acredito que todos os telespectadores também. Eu que agradeço. Só queria deixar o endereço da DEAN, que fica à vontade, o telefone, talvez, não sei qual que é. Na Avenida Davi Benedito Ottoni, número 527. Se você puder, se estiver precisando de ajuda, orientação, vá à delegacia. Lá na delegacia, por mais que às vezes não é lá o local que ela vai ter a solução, a gente pode orientar, a gente pode encaminhar para os outros locais, como CREAS, assistência jurídica, a Defensoria Pública sinalizou muito que vão criar um núcleo de defesa da mulher. Então, assim, a solução mais rápida é ir à delegacia da mulher. Não conseguindo, ligar no 80, que é o Disque Denúncia próprio da mulher, e se ela estiver ali em situação de risco, ali na hora mesmo, na hora da violência, ligar para a Polícia Militar, que é o 190. 180 e 190. Né? 190 é para se ela estiver sofrendo a violência naquela hora, porque é o número direto da Polícia Militar. E o 180 é o Disque Denúncia. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Obrigada, eu agradeço. Beatriz, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Queria convidar todos vocês, então, aí no dia 30 de setembro, lá no Acervo Móvel, no sábado, às 8 da noite, para assistir essa peça aí, Recortes, a Mulher e o Seu Corpo Público, para falar sobre essa questão, levando aí essa informação, mas de modo muito sensível, para nos fazer refletir, que esse é o papel da arte, né, William? Fazer refletir sobre diversos temas, e principalmente esse que é de extrema importância e urgência. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecer principalmente a sua presença, você que está nos assistindo aí, nos acompanha desde as 8 da noite, convidando você para estar com a gente na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, das 8 às 9 da noite. Uma ótima semana para você, fica com Deus.